Boa noite, pessoal. Meu nome é William. Eu atualmente leciono na FATEC São Caetano do Sul. Na verdade, a ideia surgiu de falar um pouco de VR porque é um assunto que está bastante em alta e está muito ligado a uma das minhas disciplinas, que é a computação gráfica, que é onde a gente utiliza DirectX e C++. Né? É difícil dar um mergulho bastante profundo no VR em 7 minutos, mas eu vou fazer de conta que essa apresentação é um tubo de oxigênio que dura 7 minutos. Pode ser que a gente não consiga voltar à superfície, né? Mas vamos tentar, tá bom? Bom, será que agora vai? Quantas vezes a VR me frustrou e deve ter frustrado muito de vocês, né? Então, eu acredito que a resposta ainda é um pouco difícil de ser dada nesse momento, tá? Mas o que a gente pode dizer é que temos grandes empresas que estão investindo e essas empresas querem fazer a coisa dar certo. Essa empresa assim, né? São empresas que todos vocês conhecem, tá? Então, eu acho que, considerando isso, esse estudo aqui da Greenlight VR, que não é a Greenlight de jogos, né, é uma empresa que encomenda a pesquisa, ele mostra o quanto que isso vem, né, quanto que as empresas vêm aumentando de um tempo para cá. E de 2016, com certeza, a gente tem esse número muito mais expressivo, né? Então, a gente tem a idade das empresas também, né? Então, estão surgindo muito mais empresas novas, isso também é uma coisa interessante, né? Como sempre, né, os Estados Unidos, ele, até por ser maior, né, tem mais diversidade aí de estados, ele também está à frente. Né? A distribuição, o mapa ficou um pouquinho apagado, né? Mas aqui a gente tem aqui América do Sul, né? Então a gente vê que o pessoal está dominando mesmo. E próximo slide, né? Financiamento, então também é outra informação que a Greenlight levantou também. O financiamento ele expressa também o quanto isso é significativo. Ele vem aumentando bastante. Então, em resumo, não há dúvida de que existe um movimento financeiro muito grande na área, não é? Mas eu ainda me pergunto, será que agora vai? Não é? Isso para a gente que trabalha, eu sou mais técnico, né? Não sou economista, embora tenha estudado pós-graduação na FGV em finanças empresariais. Eu acabei não me formando, é o suficiente só para ter algum conhecimento. Né? Uma projeção para 2020. Bom, se a gente for confiar nos números da Greenlight, VR tem futuro. Né? Ela também criou um mapa do ecossistema, que foi uma pena, não deu para poder... eu não encontrei uma forma de exibir ele, né, em sua totalidade, mas a gente encontra bastante empresa conhecida, né? Ela separou pelas empresas que produzem hardware, empresas que trabalham com software, né? A Unity está bem pequenininha aqui, ó. Então, bem interessante, né? Mas como? Bom, essa é uma passagem rápida. Então, vamos mergulhando, vamos chegar em regiões mais abissais, ali mais escuras, tá? Eu vou pedir a ajuda do meu cachorro, Anubis. Ei, Anubis, né? Esse cachorro é bem difícil, né? Uma das coisas que tem dificultado um pouco o trabalho a latência, né? Por incrível que pareça, a velocidade e o sincronismo entre o movimento que você vê quando você olha e o tempo de resposta do hardware. E esse tempo de resposta não precisa ser muito pequeno nem muito grande, sabe? Ele pode ser de 5 milissegundos, 10 milissegundos. Alguns estudiosos já perceberam que isso vai te causar náusea, isso vai te fazer sentir mal, né? A culpa disso está aqui, né? No labirinto. Né? E é o que faz você ter essa noção de ir para cima, para baixo, né? Eu lembro bem que no ano passado eu fui no parque aquático aqui perto do Hopi Hari, né? E um dos brinquedos é aquele que gira muito e cai na água, ali é meio escuro, né? Eu falei, cara, eu vou fechar o olho, porque eu não sei se tem cloro, né? E é engraçado quando você cai num lugar assim muito fundo, e por um momento você não sabe se você deve nadar para baixo ou para cima, né? Porque, e digamos que vai ser meio desastroso se você nadar de olho fechado para baixo, né? Mas logo o nosso amigo entra em ação para nos ajudar. O Anubis ele me ajuda a lembrar disso muito bem, né? Ele tem esses sentidos, né? Além da audição que é perfeita, e ela é estéreo, né? E ele é um ancestral muito próximo do lobo, e isso foi utilizado durante muito tempo para ajudar ele a saber se ele tinha alguém próximo dele, ou que lado ele deve olhar, ou para fugir, ou para poder procurar a presa dele, né? Ele tem sentidos interessantes, ele tem sentido, né, de visão muito aguçado, um campo de visão profundo, que também ajuda ele a perceber coisas e coisas que passam do lado, inclusive, né? Sem que ele precise de olhar. E será que dentro de um óculos, será que preso dentro de um óculos eu também consigo ter esse mesmo
esse mesmo sentido? E se eu não tiver, o que vai acontecer? Como o meu organismo vai reagir a isso? Né? Então, é interessante que esses sentidos encontrados em animais, né, é o caso do GPS, ele está presente, né, não só em aves, como também no caso da tartaruga aqui, são sentidos que a gente buscou, que a gente tem condição hoje de trazer para a realidade virtual, e a gente trouxe, né, que não é uma coisa muito nova, né? Isso aqui, por exemplo, é uma forma de você ouvir música clássica de forma estereofônica, né? Binaural. Então, assim, não é simplesmente estéreo, né? Você se sente realmente ali, sabe? A coisa é feita de um jeito que você fala, cara, eu tô ouvindo uma orquestra, eu estou ouvindo todos os instrumentos, a disposição dos instrumentos de forma correta. Então, será que agora funciona? O segredo a gente já conhece. Dado duas imagens, que são as duas imagens que você vai ter que ter os dois olhos, no caso do Anubis, ou para poder enxergar, né? E é fácil perceber isso, se você coloca a mão em frente aos olhos e tampa um dos olhos, você percebe o deslocamento, né? Dado a posição que você tem dos seus dois olhos. Então, o que você vai ter justamente essa imagem do olho esquerdo e do olho direito. Bom, e se eu conseguir fazer você enxergar a imagem do olho esquerdo com o olho direito e a imagem do olho direito com o olho esquerdo, o resto do paralaxe é por conta da sua mente. Essa regra é simples, ela sempre foi assim, ela continua sendo assim. Mas, cara, estamos falando de ficar vesgo, né? Nesse caso aqui não, né? Nesse caso aqui são duas fotos, eu simplesmente troquei as fotos de lugar, tá? Mas no caso do anagrifo, por exemplo, sim. Você tem que ficar vesgo, né? São duas imagens de cor diferente, vermelho e azul, verde e azul. O importante é você ter filtros e cores diferentes, vamos passar rápido por isso daqui, né? Não é nada novo, a câmera fotográfica que imita os olhos, inclusive ela tem a distância próxima da distância entre os olhos humanos, né? E uma câmera moderna que faz a mesma coisa. A gente precisa das imagens, não é? Eu não preciso de nada disso. Algum de vocês já deve ter conhecido, deve ter presenciado os livros estéreos, que são livros com paralaxe. Talvez alguém esteja matando saudade nesse exato momento e vendo a imagem com profundidade, né? Essa imagem, ela salta. Você tinha o livro? Que interessante, né? Então, é um efeito interessante, né? E ele podia ser de uma forma também abstrata, né? Será que alguém vai conseguir ver alguma coisa aqui? Alguém conseguiu? Ela conseguiu, um coração, exatamente, tem um coração. Tem um coração aqui, né? Em paralaxe, recortado. Falhei miseravelmente. É. Ok? Vamos lá, tá? O importante, então, é enxergar essas imagens cruzadas. Isso, esses óculos vão te ajudar a fazer isso com filtro, seja ele a cor que for. O vermelho vai filtrar, o azul vai filtrar, o verde vai filtrar, cores mais fortes que vão filtrar. E essa regra é a regra que a gente tem até hoje, não é? Cara, esse é um óculos que tem dois LCDs. Ele escurece e clareia o LCD no cristal líquido e ele consegue sincronizar graças a esse hardware que vai estar ligado junto à placa de vídeo. Depois você pergunta assim, por que eu estou com essa dor de cabeça absurda? Cara, eu não faço nem ideia, não é? Mas tem alguma coisa na frente dos seus olhos piscando, apagando, numa velocidade bastante rápida, não é? Isso pode ser feito de forma passiva ou ativa. Esse outro tem bateria e ele faz um pouco do que aquele óculos antigo fazia, não é? Sem que você perceba. E esse é um pouquinho mais complicado, mas também é uma lente polarizada, né? Ou seja, desse lado eu tenho a polarização horizontal, talvez, e desse lado vertical. Não é possível ver a olho nu, mas nós vamos entender que desse lado eu tenho horizontal e desse lado vertical, né? Eu tenho a projeção de dois projetores com luz polarizado verticalmente e horizontal. Ou mesmo um projetor só, que dentro dele a lente gira um filtro em frente à lente, trocando e sincronizando com o que você está vendo ali, a imagem da esquerda e da direita. Ok? Ele vai deixar você enxergar as duas da mesma forma. Bom, aquilo que me frustrou lá atrás, uma das coisas era a lentidão, a qualidade de resolução, a falta de mecanismos que imitava aquilo que o Anubis, o meu cachorro, sabe fazer e o que eu também sei fazer, sabe? Isso complicava demais as coisas, né? Bom, mas nós temos hoje, esses aqui são dispositivos até razoavelmente grandes, eu peguei alguns módulos mesmo para poder ficar mais fácil entender. O acelerômetro, né, que ele consegue, através do deslocamento, mudar a resistência dos pontos ao redor dele,
e distinguir o movimento que você se movimentou e com qual intensidade você se movimentou. Então, o que tem mais ou menos dentro dessa caixinha, né? Como se fosse um peso que move para a esquerda, à direita, e ele consegue mapear isso aí e me trazer isso aí em forma de número de ponto flutuante. Geralmente números que variam de 0 a 1, me dizendo o grau de resistência, que vai de 0 a 1, que seria uma resistência que me faz parar, não é? Então, a bússola, que de fato é uma bússola mesmo, que eu tenho aqui dentro, né? Tem que ser imantada, né? E também, quanto mais preciso todos eles, mais caro. Mais caro. Quanto mais casas decimais você tem, mais caro. E muito você pode precisar de casas decimais para conseguir reproduzir modelos 3D com precisão, ambientes com precisão. E você pode precisar disso para poder utilizar seno, cosseno, arco tangente e obter o resultado que você quer com precisão. Então, fica mais caro, né? E o giroscópio, que é justamente o que imita o labirinto. Que é aquele momento que você pula na piscina de olho fechado, faz você ter noção de que você tem que nadar para cima rapidamente, né? Isso é importante, né? Quando você tem que levantar rapidamente, tomar uma decisão rápida, né? No espaço, a gente, por falta de gravidade, não pode contar com ele. Tá? Ele também trabalha com gravidade aqui e pode ter informação nos 3 eixos. Cara, com essa combinação aqui, eu faço muita coisa parecida com a Anubis, né? O GPS, né, que trabalha com triangulação, como muitos de vocês já sabem, infelizmente, aí tem aquela noção de que, poxa, que legal, a gente pode usar os satélites dos Estados Unidos, né? A gente pode só pingar os satélites. Essa é a verdade. Quem pode usar os satélites dos Estados Unidos é o exército americano, né? Eles têm precisão de centímetros. Eles sabem dizer se isso daqui está aqui ou aqui. Eles permitem a gente usar um gratuito que sabe dizer se isso daqui está aqui ou lá, longe daqui, 5 metros ou 6 metros. Mas eu nunca vai ter essa precisão de poder acertar um ponto com tanta precisão, né? Afinal de contas, sequer a gente paga por usar o satélite. A gente pinga ele, mede o tempo que esse ping levou para ir e voltar, e que no mínimo 3 você consegue ter uma informação aproximada. Mas é preciso mais que 3. Né? Então, acho que, tecnicamente, melhorou muito. Melhorou muito. Mas será que ainda é possível? Não é? Algumas técnicas de realidade virtual utilizam nuvem de pontos, ou seja, utilizam as câmeras. As câmeras trabalham em conjunto com óculos de realidade aumentada para poder dizer sua localização numa sala, para poder dizer a posição do seu braço, se você está movendo o braço, ele permite interagir com objetos ou não, e isso é trabalhado junto. Então é uma outra coisa bacana, mas pode ser bem estranho você ter que pendurar dispositivos que vão ler sua posição. No caso do HoloLens, por exemplo, ele tem dispositivos que você pode colocar em cantos da parede, né? Mas isso não é só realidade virtual, é o que vocês já sabem que a gente chama de realidade mista. É quando, além de projetar um objeto, que é a realidade aumentada, além de você conseguir ter um ambiente 3D ao redor de você, sensível a todos os sensores que nós falamos, você também consegue interagir com esses objetos, você consegue apertar botões virtuais, você consegue ir lá na mesa e pegar um bloco com a mão e tirar ou colocar o bloco com a mão. A realidade mista é uma aposta também de muitas empresas, mas a Microsoft é uma das poucas que está caminhando nesse sentido, né? A lente, ela é semi-transparente, ela permite você ver a mesa, mas ela também projeta informação na lente. Então você enxerga a projeção e enxerga também o que está na mesa. A culpa dessa coisa toda funcionar está muito ligada à nossa mente, né? E são os princípios de uma escola chamada Escola de Gestalt. A Escola de Gestalt ela fez estudos de percepção, de como você percebe as coisas, ela ajuda a completar. Quando você fica vesgo e as imagens elas juntam diante dos seus olhos, é a sua mente que percebe o coração e fala, é agora, é hora de travar. E ela pode piscar, ela pode se distrair por algum tempo e ela vai continuar vendo o coração. Esses princípios foram estudados pela Escola de Gestalt. Eles não faziam nem ideia do que seria estéreo e o que não seria, né? Mas são princípios da continuidade, da proximidade, ele completa imagens. E ele completou o coração, quando ele deslocou as imagens e percebeu que existia um padrão. Né? O princípio do fechamento, o pessoal costuma brincar, né? Ninguém sabe que isso aqui era uma letra C, né? Eu também não sabia, achava que era uma flor, né? Alguma outra coisa, interessante. Então são 3 coisas, William, são 3 coisas. Mas o grande problema, que é o que eu coloco para vocês aqui nessa discussão, né, na minha opinião,
O que a gente tem que melhorar, será que a gente consegue diminuir essa latência? É uma latência aqui muito pequena, 200 milissegundos, 20 milissegundos. Essa coisa de você mover e a imagem vir rapidamente, mas ainda você sentir, faz você se sentir um pouco mal, sabe? Se você se sente mal no navio, se você se sente mal voando de avião, olhando o celular no carro, lendo um livro dentro do ônibus, bem provavelmente você vai se sentir mal com óculos desse daqui. Tá? Será que é interessante você pagar tão caro por uma coisa que faz você se sentir mal? E será que se você usar um óculos que faz você se sentir mal, você vai querer usar ele novamente? Não é? Então, bom, um dos problemas está ligado à latência do movimento, né? Outros problemas está ligado à acomodação ou convergência. Quando o Anubis enxerga alguma coisa muito de longe, os olhos dele ficam mais paralelos. E quando essa coisa se aproxima, ele fica vesgo. Né? Isso é convergência ou divergência. Sim, eu percebi um outro lobo passando aqui do meu lado, ou um tigre passando aqui. Mas, de repente, isso não deve chamar minha atenção. Eu não tenho essa diferença dentro de um óculos, sabe? Eu tenho óculos com lentes mais amplas, com grau de liberdade maior. Mas será que aquela mosca que vai passar aqui do lado vai passar de uma forma tão nítida que vai tirar minha atenção? Ela tem que tirar minha atenção? E a divergência? As lentes estão a 3 polegadas à frente do seu olho e elas conseguem projetar algo que parece estar a 3 metros só diante de você. Ele não consegue projetar um oceano que está realmente distante. Né? Então, seriam coisas que a gente precisaria melhorar. Não é? O deslocamento no espaço também causa náusea. E os estudos dizem que uma forma de diminuir isso é você andando de verdade. Então, se você andar em cima daqueles simuladores, você não se sente mal. Mas se você ficar andando aqui na sala um pouco, e você se deslocar muito mais no mundo virtual, você vai se sentir mal. Tá? Então, a questão também de o campo de visão próximo ou distante. Você tem visão dos 2 olhos em um determinado campo, e de repente um outro campo que não te interessa muito, você tem visão de um olho só. Né? Então isso você também não tem lá ainda. E o nosso corpo sente isso. Né? Mas olha só, muitas empresas perceberam isso. Já viram esses aparelhos de gravação? Sabe o engraçado desses aparelhos? Já ouviram falar de um som chamado Barbershop? Um som estéreo? Fez muito sucesso em 97, 98. Quem não baixou, é fantástico. Fone de ouvido, Barbershop. Cara, você tem a impressão real de que alguém cortando o seu cabelo e a tesoura está passeando pela sua cabeça. Então isso só foi possível porque foi gravado com alto-falante assim. Mas olha só, ele teve que imitar as curvas da orelha para poder pegar a reflação, deflação do som corretamente, o tempo e o time que ele leva para poder fazer a curva, os obstáculos que ele encontra no seu rosto, como o nariz. Não é brincadeira, eles vendem esses objetos com esse formato, são empresas sérias e você grava sons e a palavra estéreo ela fica uma coisa assim super velha, sabe? Então, é um problema, tá? Bom, aqui só uma demonstração de por que é importante você ter, né, o som gravado dessa forma. Então existe atraso, né? Que a gente chama de time, load e timbre, somado vão dar esse som, essa impressão de que você sentiu o som vir realmente da orelha. Quer dizer, não estamos falando do sistema 5.1, 7.1, estamos falando de um som realmente vindo de 2 caixas, 2 fones de ouvido, mas que tem um tempo tão precisamente definido que permite você distinguir isso com precisão. Uma câmera que filma em 360 graus também pode te ajudar. Tá? As empresas envolvidas ajudam a gente a ter uma ideia, né? Essas aqui são as principais engines que você já consegue produzir conteúdo, mas o que eu tenho para falar para você é que você não precisa disso. Você entendeu o conceito? A imagem do olho esquerdo no olho direito, a imagem do olho direito no olho esquerdo. Bom, se eu trabalho realmente com C++ e DirectX, eu sei que eu posso colocar um objeto na memória uma vez só. Né? É o que eu faço, eu coloco na placa de vídeo um modelo e ele fica lá estático. O Create está lá ainda, em posição de rig, com o braço aberto e a perna aberta. O que eu vejo, então, é uma projeção no ângulo que eu configurei, na posição de câmera que eu configurei, para onde essa câmera olha. É uma projeção. Sim, uma projeção. Mas o objeto está sempre ali estático. Isso quer dizer que o fato de você ter 2 imagens, uma gerada para o olho esquerdo e outra para o olho direito, é uma configuração de câmera. Você configurou a câmera 2 vezes. Você moveu a câmera algumas polegadas. Mas você não está ocupando mais memória por isso. A memória ocupada é de um único bule. Renderizou ele 2 vezes, gastou mais processamento, mas não mais memória. Não é? Tá ok? Então, essa é a questão da projeção. Então aqui só para lembrar, para quem já conhece, né, para quem já trabalhou com matriz, configuração de matriz, essa é a configuração de uma câmera, eu vou ter 2 configurações dessa. Então, cara, com esse conhecimento, eu posso fazer um jogo com imagem estéreo para ser utilizado no óculos em HTML5. Pode, se você gerar a imagem do olho esquerdo e do olho direito. Tá ok?
Então, ajuda que fica para os desenvolvedores. Vai desenvolver jogo para óculos, uma coisa que ajuda muito é perspectiva correta. A gente percebeu que fica muito ruim, pouco crível, quando você tem aquela perspectiva forçada, né? Sombras. Os objetos precisam de sombras, né? Muitas vezes isso ajuda você a ter noção de volume, imita um pouco a profundidade de campo, né? A questão do processamento dobrado, ok, acabamos de falar, né? E o pessoal tem feito estudos e, principalmente no jogo onde você interage com o cenário, é interessante você mostrar luvas ou mãos. Isso também é uma coisa interessante, né? A pessoa sente falta de saber onde está a mão dele, com aquele vazio assim, que ela não olha. Então, o pessoal que está trabalhando com interação, com a realidade mista, está começando a utilizar a mão. Então, é uma dica que eu achei interessante trazer para cá. Tá bom? Então, só para passar rapidamente, né? Hoje a gente tem essas empresas aqui envolvidas. E os óculos, que eu acho que não seria nenhuma novidade, eu só coloquei aqui para a gente poder relembrar isso junto, que a gente tem até hoje. Eu até trouxe um óculos ali, mas por não ser mais novidade, né? Você vê que são muitas empresas envolvidas. Tá ok, pessoal? É isso, eu queria a opinião de vocês. O que falta para os óculos decolar? Será que é só uma jogada de marketing? Será que é uma coisa que, né, é porque envolve muita grana, querem empurrar a goela abaixo? Qual que é a opinião de vocês a respeito? Tá?